Tipos de materiais. Quando esse tipo de materiais é relativo à característica magnética do material, tá? Quanto ao magnetismo, existem 3 tipos de materiais, tá? São eles: material ferromagnético. Por quê? O que é um material ferromagnético? É o tipo de substância, é o tipo de elemento, de corpo, que ele tem aqueles domínios magnéticos que eu apresentei nas figuras anteriores, tá? E tem esse nome ferromagnéticos porque o ferro é o principal elemento desse grupo, tá? São materiais que, quando você coloca próximo de um ímã, eles vão ser atraídos rapidamente por esse ímã, tá? Por quê? Porque eles têm, por ter domínios magnéticos, esses domínios, o campo magnético externo de um outro ímã faz com que eles adquirem uma orientação, e isso faz com que eles sejam atraídos pelo ímã, tá? Ali, ó, os exemplos que eu coloquei: ferro, níquel, cobalto. Por exemplo, o clips. O clips, ele é atraído pelo ímã, tá? Por quê? Porque o clips, ele tem um revestimento de níquel. O clips, ele não é feito de ferro, ele é de alumínio. Só que a cobertura que tem nele de níquel, que é para evitar que ele enferruje, é que faz com que o ímã seja atraído, tá? Segundo tipo de material, são chamados de paramagnéticos. Os paramagnéticos, eles não possuem domínio magnético. E por não possuir domínio magnético, se você aproxima eles de um ímã, o campo elétrico elementar deles, aquele do relativo ao spin do elétron, vai ter mais dificuldade de se alinhar com o campo. Como tem mais dificuldade de se alinhar com o campo, ele é fracamente atraído pelo ímã. Numa situação prática, gente, ele é tão fracamente alinhado com o ímã, tão fracamente, que numa situação do dia a dia, você nem vai perceber essa atração. Se você pegar um ímã e aproximar de uma latinha de refrigerante, você vai perceber que ela não gruda no ímã. Por quê? Porque a latinha é de alumínio e o alumínio é paramagnético. Para grudar, você precisaria de um ímã muito mais potente do que um ímã que a gente costuma ter em casa, tá? Então, esses são os materiais paramagnéticos, tá? E por último, os diamagnéticos. Diamagnéticos são materiais que também não possuem domínios magnéticos, mas quando você coloca um campo magnético externo, por exemplo, o ímã, em vez do campo magnético elementar, em vez do campo magnético inerente ao spin se alinhar com o campo magnético externo, ele vai se opor ao campo magnético externo. Qual que é o efeito? Significa que esse corpo ele vai ser repelido pelo ímã. Sim, tem tipos de materiais que eles são repelidos e não atraídos por ímãs. Vocês sabiam disso? Em vez de atrair... Pois é. Mas por que a gente não sabe disso? Porque essa repulsão ela também é muito fraca. Olha o exemplo, o cobre. Outro exemplo, o grafite. O grafite também ele é repelido pelo ímã. Só que essa repulsão é tão fraca, que você precisaria de um ímã muito potente para você conseguir observar com ímãs, situações que a gente consegue observar no dia a dia, ímãs comuns ao nosso dia a dia, você não conseguiria observar essa repulsão. Na prática, você simplesmente vê que ele não gruda nem repele, ele não interage. Por quê? Porque você precisaria de um campo magnético muito intenso. Imantação, o nome fala em imantação, é de ímã, né? Ela é um processo no qual você faz um corpo se transformar num ímã. Sim, tem como fazer isso. Primeiramente, eu até acabei esquecendo de falar no começo da aula, mas vocês sabiam que existem ímãs naturais? Não. Já tinham não. Ímãs naturais? Aliás, esse ímã natural, é por causa dele que o nome dessa área da física é chamado de magnetismo, tá? Esse minério que tinha propriedades naturais, propriedades magnéticas naturais, ele ficou conhecido como magnetita. E esse nome magnetita é por causa da região onde ele foi encontrado. Ele foi encontrado, se não me engano, era uma ilha, em Magnésia. É uma região na Turquia. E por conta do lugar onde foi encontrada essa pedra que conseguia atrair outros objetos, né? Aí essa pedra ficou conhecida como magnetita, porque era uma pedra lá da Magnésia, e essa
área do conhecimento ficou conhecido como magnetismo, porque estuda esse fenômeno da magnetita, tá? Só que esse é o natural. O homem, com o tempo, aprendeu a desenvolver ímãs artificiais, tá? E como é que é feito esse processo? Bom, primeiro, se você tiver um ímã, pode ser uma magnetita, um ímã muito potente. Se você pegar esse ímã e colocar ele próximo de um corpo ferromagnético, esse ímã pode transformar esse outro corpo ferromagnético em um ímã. Igual que eu demonstrei agora há pouco com os clips. Se eu tivesse um ímã mais forte e deixar o clips ali por mais tempo, a magnetização desse clips pode ser mais duradoura, tá? Então, o processo de magnetização, também chamado de imantação, é aquele no qual você transforma um corpo no ímã. Se você deixar um corpo ferromagnético próximo de um ímã, com o tempo ele pode adquirir uma magnetização. Se o campo magnético for muito intenso, a magnetização pode ser até permanente, tá? Só que tem uma característica. Para um corpo ser imantado, ele obrigatoriamente tem que ser ferromagnético, tá? Então, um objeto de alumínio você não vai conseguir transformar num ímã permanente, tá? E além da intensidade do campo, o tempo que você deixa ele exposto também vai influenciar nessa imantação. Tá? O seu branco eu tinha visto isso daí, acho que era um videozinho lá de como fazer, como que é. Eita, como que fugiu o nome? Aquele negocinho que você pega, sai andando sem saber o norte. Ah, bússola caseira. E, Você pega e você fica esfregando, joga na bom, água. garoto, detalhe, a atividade de vocês dessa semana vai ser exatamente sobre isso. Tá? Mas foi um ótimo exemplo, uma ótima sacada que você teve, Rian. Quando o pessoal fala de fazer bússolas caseiras, eles pedem para você pegar uma agulha e ficar passando no ímã. Por quê? Aquele processo é um processo de imantação, para você fazer com que a agulha adquira propriedades magnéticas. Tá? Bom, é possível imantar, também é possível você desmagnetizar um ímã. Tá? Como que você pode desmagnetizar um ímã? Bom, uma das formas é você dar pancadas no ímã. Se você der muitas pancadas, o ímã ele pode perder a magnetização, tá? Não sei exatamente a causa, mas provavelmente você pode, com a pancada, você pode bagunçar aqueles domínios magnéticos do ímã, tá? Então, se você bater no ímã, ele pode perder a magnetização. Mas uma outra causa também, essa é mais fácil de ocorrer, é você deixar esse ímã exposto a um campo magnético mais intenso. Sabe aquela brincadeira de pegar dois ímãs e tentar aproximar os dois lados iguais dele que estão repelindo? Dá para juntar? Bem difícil, mas dá. Dependendo do ímã, dá. Mas se for ímã fraco, você até junta fácil. Tá? Se for dois ímãs potentes, você com a sua força do braço não consegue. Tá? Só que se você pegar um ímã forte e um ímã fraco e aproximar o lado oposto e forçar ali, por conta desse campo magnético externo, ele pode interferir nos domínios magnéticos. Isso pode causar uma desmagnetização do ímã mais fraco. Ou pode até inverter os polos do ímã mais fraco, isso é possível também. Tá? Ele inverteu o norte-sul por causa dessa influência externa de um campo magnético mais intenso. Certo? E um terceiro ponto também de uma terceira causa de desmagnetização tem a ver com o ponto de Curie. Esse ponto é uma temperatura específica na qual qualquer tipo de ímã perde sua magnetização. Tá? Então, o ponto de Curie, por exemplo, o ferro. Vamos pensar que você tem um ímã de ferro. A hora que ele atingir a temperatura de 700 graus Celsius, ele deixa de ser um ímã, ele perde a sua magnetização. Essa temperatura é a temperatura de Curie do ferro. Tá? Não é exatamente 700, tá? É que eu não lembro exatamente o ponto de Curie do ferro. Mas cada tipo de material ferromagnético tem uma temperatura na qual ele perde a sua magnetização. Tá? Então, essas são as formas de um corpo perder a sua magnetização. Ok, gente?